Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000. IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá, muito bom dia para você ligado na TV Alterosa, acompanhando o Arena Alterosa. Essa é a hora de você saber tudo sobre o nosso esporte regional e no programa de hoje você vai saber sobre a preparação do Tupi, que já estreia no Campeonato Mineiro no dia 31 contra o América. A gente acompanhou o treino de ontem e você vai saber como andam as preparações do Galo Carijó para enfrentar o América Mineiro. Vamos falar também do América, que reapresentou ontem aí com 8 reforços, ainda faltam 2, né, para compor aí o elenco do Coelho para a disputa do estadual. E além disso, nos nossos estúdios, a gente recebe hoje o Samuel Souza, ele que é diretor de incentivo ao esporte de Minas, é ex-jogador também, professor de educação física. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, isso aí, sempre dentro do esporte. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Tá certo. Aqui do outro lado, o torcedor do Tupi tem certeza que já vai se identificar com essa fera. Campeão pelo Tupi em 2008 da Taça Minas Gerais, um dos responsáveis também por trazer de volta o Tupi à primeira divisão do Campeonato Mineiro em 2001, quando amargou aí 6 anos no módulo 2. O Wellington Fajardo, prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui junto com o Samuel e falar para os seus ouvintes. Para a gente começar, eu quero te perguntar como está a vida do Wellington Fajardo hoje. Já, como treinador, teve passagem pelo Democrata, Vila Nova, Uberlândia, Tupi, é claro, né, os times também do interior de São Paulo. Como está o Wellington Fajardo hoje? Então, nós tivemos o último trabalho no Vila, né? No ano passado, conseguimos classificar o Vila para a Série D de dado, né? E durante todo o ano, realmente, a gente recebeu algumas propostas, mas nada assim que concretizasse. Sim. Então, hoje, a gente continua dentro do futebol, né? Nós temos nossos projetos aqui em Juiz de Fora, projeto bacana, social que nós temos na Vila Ideal, temos algumas escolinhas que é coordenado pelo meu filho, professor de Educação Física, Lucas Fajardo. Você que também é professor de Educação Física. Também sou professor de Educação Física. Então, assim, minha carreira, como você falou, né, é pautada como treinador de trabalhar, assim, muitas vezes no mesmo time, né? Eu trabalhei no Uberlândia 5 vezes, no Tupi 4 vezes, no Vila 3 vezes, no Democrata de Valadares 2 vezes. Sim. Então, assim, na Francana, no Sobradinho. E futebol, né? A gente tem que estar sempre atualizando. O que a gente fala com os amigos, né? O futebol está dentro da gente. Saí de São João do Pomuceno com 15 anos, né? Com 15 anos e fui para o América. Joguei 9 anos no América, 3 no Cruzeiro. Então, quer dizer, o ano que vem, né, vamos fazer 40 anos dentro do futebol. Então, está no sangue, é um amor que a gente tem, né, pelo esporte. Até hoje, Wellington, você também é um dos goleiros que mais defendeu o Cruzeiro, né? Exatamente. Está nessa lista aí. Exatamente. No América eu fiz... no América Mineiro foram 158 jogos oficiais, eu devo estar entre o segundo e o terceiro. No Cruzeiro eu fiz 80 partidas oficiais, né? Então, assim, o Cruzeiro é uma potência, um gigante. Então, assim, me honra muito ter participado de momentos difíceis. Foi na época onde o Atlético, né, predominava, né? Então, a partir não da minha contratação, houve uma reformulação em 86, vários jogadores foram contratados. E nós conseguimos, a partir dali, fomos campeões em 87, vice-campeões da Supercopa da Libertadores em 88, 90 já fomos campeões. Então, assim, me orgulho muito de ter participado, tanto do América, que me formou, claro, onde eu fiquei 9 anos, e do Cruzeiro também. E hoje resido aqui em Juiz de Fora por 20 anos, já estou morando aqui por 20 anos, muito feliz, uma cidade assim que, né, a gente tem um carinho muito grande por ela e pretendo, né, caminhar junto aí durante toda a minha vida aqui em Juiz de Fora. Tá certo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do seu projeto social junto com o filhão aqui em Juiz obrigado. De Fora. Ô Samuel, você que hoje é professor, né, já foi jogador, passou pelo Tupi, Tupinambás, Esporte, Ferroviário de São Paulo, Americano de Campos, rodou bastante aí também. Quando o time, não desmerecendo de forma alguma quem não jogou futebol, estudou futebol e passou a ser treinador. Mas quando você, por exemplo, já esteve lá dentro de campo, né? Pega um cara com história dessa dentro do futebol para comandar o time, faz diferença, né? Realmente, o jogador ele observa muito isso, né? Eu estava ouvindo até esses dias o Rogério Ceni falar do Falcão. Então, quando esses ex-jogadores com nível que a gente vê, só equipes que o Wellington passou, né? Cruzeiro, campeão mineiro, me recordo que 87. Foi campeão mineiro também. Então isso para o jogador dá uma confiança muito grande. Você presta atenção nos mínimos detalhes, como bater na bola,
como tirar uma bola, como bater um tiro de meta. Então isso é muito importante para a confiança no decorrer do campeonato do jogador. No Cruzeiro você chegou também a disputar alguns torneios internacionais, não é? Isso, eu cheguei no Cruzeiro, coincidentemente, minha estreia, eu saí do Cruzeiro, eu saí do América e fomos para o torneio de Palma de Mallorca. Minha estreia no Cruzeiro foi contra o Barcelona, só para você ter uma ideia, né? Assim, já saímos de um nível e fomos para o outro. Se bem que estreia contra o Barcelona, torneio de Palma de Mallorca. E aí, o que acontece? A gente começa a ver o nível de atuação. Eu até me recordo de uma história que o Raul era supervisor e ele chegou, a gente fazendo o reconhecimento do gramado lá em Mallorca, ele falou, então, a grande diferença do América e o Cruzeiro é o seguinte, no América ia 20 bolas, você pegava 18, tomava 2 gols e era o melhor em campo. Aqui no Cruzeiro vai 3. Você tem que pegar as 3, entendeu? Então, assim... Você já começou com essa pressão. Mas é a pressão de time grande, né? E eu vou ser bem sincero, o início foi bem complicado para mim, realmente, até me adaptar, né, a jogar no Cruzeiro. Mas depois foi fácil, porque tem melhores jogadores, né? O nível de cobrança é em cima de todo mundo. Sim. E o mais importante que eu acho, em cima do que o Samuel falou de treinador, eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 treinadores que foram campeões brasileiros, trabalharam na seleção brasileira, que é o caso do Enio Andrade, né, que foi bicampeão brasileiro, Leão, que não foi no Cruzeiro, mas foi no Santos, eu trabalhei com o Leão no São José, e o Carlos Alberto Silva, né, que foi treinador da seleção olímpica. E o que o Samuel falou é verdade, assim, um homem desse fala... Você para, não precisa nem de pedir silêncio, entendeu? Porque... Viveu aquilo que você está vivendo, né? Exatamente, e eles, assim, tem muita coisa para passar. Então, embora eu tenha formado educação física, mas eu sempre falava para meus companheiros de sala de aula que eu tive, assim, uma pós-graduação antes da faculdade, porque trabalhar com esses nomes, né, foi muito importante para mim, de muito aprendizado. E igual eu estou te falando, assim, sou muito feliz com a minha carreira, porque não é fácil, né? Eu sou criado em São João do Nepomuceno, saí de casa muito cedo, 15 anos de idade, passei por muita dificuldade, né, dentro da minha carreira, consegui fazer 158 jogos pelo América, 80 pelo Cruzeiro, São José. Então, quer dizer, eu dou muito valor a isso, porque até nas conversas que eu tenho com meu filho, né, que está bem envolvido no futebol, ele vê, falou, pai, hoje eu estou vendo o quanto é difícil jogar futebol. Né? E realmente é difícil. Até chegar, né? Até chegar, hoje envolve uma série de fatores, né, Wellington? Não basta você, infelizmente... Claro que você tem que ter o talento, né, dentro de campo, mostrar que você realmente tem o dom de jogar futebol, mas tem a questão de empresário, né, os padrinhos aí do futebol. Então, né? olha só, Fernando, só para você ter uma ideia da dimensão que nós estamos. A minha negociação do América para o Cruzeiro foi feita de presidente para presidente. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, onde que você imagina isso hoje no futebol moderno? Eu só fui para o Cruzeiro porque eu fui 2 vezes assim, o melhor goleiro de Minas Gerais. Então, quer dizer, ninguém discutia em Minas Gerais o porquê da minha contratação. Sim. O cara foi 2 vezes. Nossa defesa foi a menos vazada durante o último campeonato. Então, assim, na verdade, não foi só eu que fui contratado pelo Cruzeiro na época do América. Foi o América, por ser a defesa menos vazada, embora não tenha ganho o título, foi contratado o zagueiro central e o quarto zagueiro, Luizinho e João Batista. Então, quer dizer, eles levaram a defesa do América para o Cruzeiro. Então, assim, era uma coisa... Infelizmente, é isso que você falou mesmo, né? A verdade, assim, é essa. Hoje em dia, são muitos fatores que interferem, na minha opinião, mérito para todos que estão trabalhando, mas eu acho, sempre assim, que não jogam os melhores jogadores e não treinam os melhores treinadores hoje. Com certeza. Na maioria das vezes, eu acho isso. Você teve passagem no Tupi, chegou a jogar no Tupinambás, no esporte, né, ainda na categoria de base, depois foi aí para o futebol no interior de São Paulo, no interior do Rio. Como que foi essa sua passagem da base para o profissional, Samuel? Iniciei a base aqui em Juiz de Fora, né? Iniciei no Tupi, automaticamente depois passei para o esporte. E no campeonato brasileiro que teve a seleção de Juiz de Fora, fui convocado até na época pelo Jorge Bug e fui disputar um campeonato brasileiro. Sim. E ali eu me destaquei naquela competição e o americano me convidou para iniciar nas categorias de base ali de Campos. E ali, graças a Deus, tive uma passagem muito boa e consegui chegar no profissional. Mas essa base de Juiz de Fora, as categorias de base de Juiz de Fora, me deram uma base muito boa para chegar, né, nos outros locais, nos outros estados. Então, até que a gente conversava, eu acredito que
uma reformulação, ou até mesmo um início de uma categoria de base, talvez até mesmo no Tupi, eu acho que é muito válido, porque, por exemplo, eu consegui chegar no profissional graças à base que eu tive, tanto no Tupi quanto no esporte. Então, talvez a gente possa estar, em Juiz de Fora, perdendo muitos jogadores, muitos talentos, né? Que poderia estar no próprio Tupi, talvez até no esporte, alguma equipe aqui da região, e às vezes vai para outro estado ou até mesmo não tem oportunidade de sair, né? Acaba finalizando, chega a idade, não consegue chegar num júnior, se profissionalizar e acaba, entre aspas, morrendo no próprio Juiz de Fora. O Leandro Ferreira participou com a gente aqui no programa passado, né, de segunda-feira, jogou 6 temporadas pelo América Mineiro, e eu falei isso com ele, né? Para você chegar ao profissional precisa ter alguém que te olhe, né? Que enxergue em você o talento que você tem. E se o clube não tem uma divisão de base, fica difícil. Eu vou aproveitar só a deixa que você me deu sobre o Tupi ainda, fazer o convite para você participar com a gente aqui do nosso WhatsApp. É o 98410-9434. Você pode mandar aí a sua mensagem e participar com a gente, que a gente lê aqui na hora. Tem algumas perguntas aqui sobre o Tupi. Eu aproveito para chamar aí a matéria que a gente fez ontem, né, no treinamento do Tupi, que já se prepara para enfrentar o América Mineiro na estreia do estadual, no dia 31, tem um pouco menos de um mês aí de preparação. Vamos ver como que andam aí as preparações do Tupi para a estreia no Campeonato Mineiro. São quase 2 meses à frente do Tupi e o desafio do técnico Júnior Lopes é o mesmo dos 100 técnicos das 4 divisões de futebol brasileiro no início da temporada. Encaixar as peças novas no lugar certo. Praticamente o elenco tá sendo definido, né, essa semana ainda, né? Quer dizer, foram 45 a 60 dias quase, praticamente montando o elenco, né? Nós procuramos montar com muito cuidado, com muito critério. Tivemos bastante calma para escolher os atletas que nós queríamos. Jogadores são oferecidos todos os dias, né? Todos os dias chegam oferecimentos, chega de 20, 30 oferecimentos, chegam todos os dias. Falta menos de um mês para a estreia no Campeonato Mineiro e o adversário é o América no Independência. Por isso, o sol pode brilhar à vontade que o treino vai ser puxado. O América é uma equipe qualificada do futebol mineiro, né? E agora classificada aí para a Série A do Campeonato Brasileiro, vai vir motivada. Mas nós estamos trabalhando bastante também, né? Tivemos essas contratações, assim como a América, né? Mas também procuramos manter uma base, né? A base que veio da Série C do Campeonato Brasileiro, que conseguiu uma classificação importante para a Série B. E cerca de 60% do elenco, mais ou menos, foi mantido. Tupi e América vivem hoje a melhor fase dos últimos anos. O Carujó subiu para a Série B e o Coelho está de volta à elite do futebol nacional. E para dar sequência a essa boa fase, o Tupi conta com 11 reforços e o América com 10 até o momento. São alguns fatos que apimentam ainda mais esse confronto. Para o técnico Júnior Lopes, que já disputou o Mineiro pelo Tombense no ano passado, chegou até a semifinal da competição, começar bem é importante para já garantir uma boa posição na tabela. O Campeonato Mineiro é um campeonato também muito difícil, é um campeonato muito traiçoeiro, então é um campeonato muito curto que você está sempre muito perto ali da zona de rebaixamento e da zona de classificação. São 11 rodadas só nessa primeira fase, então é um campeonato que você tem que ter uma atenção muito especial porque você vai trabalhar com diversas variantes, né? Você vai estar perto da zona de rebaixamento, vai estar perto da zona de classificação e você tem que estar preparado para todas essas situações. Bom, e o Tupi está ainda definindo, né, se faz essa parte final da pré-temporada na cidade de Lima Duarte, como fez no ano passado. Ainda está essa incógnita nos próximos treinamentos do Tupi para saber também se a imprensa, né, vai poder acompanhar ou não. Ô Wellington, o que o Júnior falou a respeito do Campeonato Mineiro, né, ser poucos jogos nessa primeira fase, é realmente isso? Você perde um jogo, você já despenca na tabela, se ganha um, já está entre os 4? O Júnior foi... É a maior dificuldade do Mineiro? E tem algumas peculiaridades, né, do campeonato. Por exemplo, depois dessa fórmula, os jogos entre interior e interior, por incrível que pareça, não dá uma diferença muito grande do mandante em termos de vitória. Fica ali entre 50% e 50%, às vezes 55% para o visitante e 45% para o mandante. Para você ver como que o interior contra interior não consegue fazer o placar em casa. E o grande diferencial do Tupi em todas as campanhas que o Tupi fez e foi bem, é que de todos os interiores, o que prevalece mais fazendo o resultado em casa é o Tupi. Então, assim, são peculiaridades, porque a estatística está dentro do futebol. Então, você pega desde essa fórmula, que começou, não sei se foi 10 anos atrás ou 8 anos atrás, tem esse detalhe. É um campeonato difícil,
Eu lembro, assim, o ano passado, com o Vila, nas 3 primeiras rodadas nós já fizemos 7 pontos. Eu lembro que a diretoria já ficou assim, mais aliviada, porque no interior a primeira coisa que você preocupa é não cair. E se você não fizer 11 pontos, você corre o risco de estar caindo, mas ao mesmo tempo, com 2 vitórias, você corre o risco de estar brigando entre os 4, como o Júnior falou. E falando em cair, tô lembrando de uma coisa aqui. Vou trazer umas lembranças não tão boas assim para o Samuel. O Wellington assumiu o Tupi em 2001, né, com uma missão difícil de... O Tupi que amargou em 6 anos, se não me engano, no módulo 2 do Mineiro, né? E você comandou a equipe que teve essa ascensão aí no estadual, passando para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Em 2008 aí foi campeão da Taça Minas Gerais. E foi até a partir daí que o Tupi se despontou, né, Wellington? Foi campeão da Série D, depois, infelizmente, após o acesso, retornou à Série C. Hoje está na Série B. E o Samuel foi para o Tupi em 2004, um grupo que voltou para o módulo 2, né, Samuel? Infelizmente, em 2004 a gente caiu ali para a segunda divisão, apesar que tinha uma equipe muito boa, como a gente estava relembrando aqui. Você falou do Marinho, né? O Marinho, um grande jogador. Marinho, para mim, foi um dos melhores atacantes que eu tive a oportunidade de jogar do lado. Muito inteligente. Você tinha o Pimentel, que jogou no Flamengo, Vasco, São Paulo. Serginho, uma excelente fase ali como lateral direito. O Pimentel teve que ir para a esquerda, porque o Serginho estava muito bem na direita. O próprio Felipe, técnico do Tupi, também estava ali na defesa. Então era uma equipe muito boa, mas infelizmente no futebol nem sempre tudo dá certo. Foi um momento triste, mas eu acho que a gente cresce também, né? Claro. Nas derrotas, aprende a superar, para que não venha passar novamente para aquele momento. Hoje o Samuel não joga, a não ser as peladas, não joga mais bola. Agora eu parei, estou só trabalhando ali na Secretaria de Estado de Esporte, né? Como na área de esporte de rendimento. E algumas palestras na área de futebol também, alguma palestra na tendência a atuar na metodologia da preparação física e alguns intercâmbios também, alguns clubes, alguns países. Tá certo. A gente faz uma pausa rapidinho aqui no Arena Alterosa. Daqui a pouquinho tem muito bate-papo ainda com o Samuel Souza, o Wellington Fajardo, tem mais Tupi, tem mais América Mineiro. E claro, a gente vai falar ainda para vocês da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Hoje já começou, né, a última rodada dessa primeira fase. Hoje ainda tem alguns jogos para acontecer, para saber quem que se classifica para a segunda fase, quem vai, quem fica. E você vai saber isso logo após o intervalo. É rapidinho. De volta com o Arena Alterosa, faço mais uma vez o convite para você participar com a gente, 984-10-9434, pode enviar a sua mensagem. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Fábio Reoli, está em casa assistindo o Arena Alterosa e falou que a única maneira do Botafogo liderar é quando o apresentador é botafoguense e apresenta o programa. Então, um brincalhão, Fábio. Um abraço para você. Um abraço para a mamãe também, que está aí sempre ligada no Arena Alterosa. Tem uma pergunta depois para o Wellington, eu vou passar, aproveitar que o Wellington foi o goleirão aí do América, do Cruzeiro, sobre o Fábio do Cruzeiro, se é ainda um dos maiores injustiçados aí em relação à ida, né, para a seleção brasileira. Só que antes, a gente falou do Tupi, né, que tem aí, já conta com 11 reforços para a disputa do estadual. Quem também se reforçou bastante para a disputa do Mineiro foi o América. Vamos ver como foi a representação do Coelho. Antes do treino, um tempinho para trocar abraços, dar um aperto de mão, colocar o papo em dia e ainda conhecer tanta gente nova. O América está bem diferente. Praticamente o primeiro treino, a gente não conversa muito ainda com os atletas. A gente chega aí, dá boa tarde, dá as boas-vindas, mas não tem ainda aquele contato, tem um pouco da timidez. Aos poucos, conforme vai no decorrer da semana, aí a gente vai conversando, vai se orientando mais, vai entrosando mais, é coisa normal que acontece. 20 jogadores já deixaram o time. Em compensação, 10 atletas foram contratados, 8 deles já estavam presentes no primeiro dia. São eles, os zagueiros Adalberto, que veio do Fortaleza, e Sueliton, do ABC. Lateral direito, Jonas, que veio do Criciúma. Os volantes, Claudinei, que deixou o Avaí, Hernandes, que saiu do Ceará, e Pablo, que também veio do Avaí. Além deles, o Coelhão contratou os meias, Rafael Bastos, que veio do Figueirense, e Osman, do Luverdense. Além dos contratados, o zagueiro Roger, o lateral direito Danilo Barcelos e os volantes Christian e Macton foram promovidos da base. E o lateral esquerdo Danilo, que estava emprestado ao Sport, foi reintegrado. Desde 2010 da casa eu me sinto muito à vontade aqui e hoje foi uma alegria imensa encontrar todos, encontrar da tia da cozinha até o último, o homem lá de cima.
Então foi muito bom, estou muito feliz e a expectativa é a melhor possível para esse ano 2016. Mas apesar de todo esse pessoal aí, o ataque segue com poucas opções, já que Richarlison, Toscano, Cristiano e Rubens deixaram o time. O Maranhão, contratado junto ao Fortaleza, só chega no final da semana. Por enquanto, o único homem de frente é esse aí, Sávio, prata da casa. Bom, essas são as informações do América, o adversário do Tupi. Na estreia já pega essa pedreira. O América traz boas lembranças, né? A final da Taça Minas Gerais foi contra o América. Valorizou muito, né, nosso título. O América já vinha com o time montado há muito tempo, entendeu? E ganhar do América, igual nós ganhamos 2 vezes, uma de 4, outra de 3, lá no Independência. Eu acho assim, você tocou no assunto da Taça Minas Gerais, eu acho assim que realmente, não porque eu era o comandante, assim, é porque nós pegamos um grupo, quem está lembrado, que tinha sido desclassificado da Série C na primeira fase. E a minha conversa, nós não contratamos muita gente, a minha conversa com ele, assim, que dificilmente, com esse grupo, né, como se fosse outro, que dificilmente o homem tem uma segunda chance, e a segunda chance ia ser dada. Então, assim, você imagina bem, se você pegar um América, com toda a pressão, né, que é jogar em Belo Horizonte, nós fizemos 4, fizemos 3, fomos campeões, assim, talvez tenha sido o título do Tupi na primeira divisão, assim, da história do Tupi. Então aquilo lá, realmente, porque eu acho que tudo na vida você tem que aprender o caminho, né? Eu acho que ali foi um aprendizado para todo mundo, né? Para a diretoria, para mim, para os jogadores. Até hoje esse grupo, né? A gente guarda lembranças, assim, se eu for ficar o programa inteiro em termos assim, de coração, de sangue no olho, tinha jogo que não precisava nem dar preleção. Era só arrumar a bola parada ofensiva, defensiva, os caras se fecharam mesmo na questão da segunda chance e deu um título muito importante. Claro. Lembro até a data, 22 de novembro de 2008, foi uma coisa marcante mesmo. Eu fiquei assim, muito feliz de ter participado desse grupo. A conquista que entra para a história aí do Tupi, né? Samuel, falando ainda em Tupi, você que está acompanhando aí as contratações, Tupi já conta com 11 reforços, né, para a disputa do Mineiro. Você que teve também a oportunidade de acompanhar alguns treinos aí do Carioca, o que você acha? Dessa vez, chega ou não chega? Eu observei o treinamento essa semana, fui lá observar um treinamento, vi que está nessa fase da pré-temporada ainda, está dividindo o grupo, vi que estava fazendo alguns testes de condicionamento físico, o preparador físico separado ali com 4 jogadores, para ver como está o condicionamento de cada um. Eu acho que o mais importante para o Tupi nessa nova fase é não só os jogadores, como também a diretoria entender essa nova fase que o Tupi está passando. Agora é um time de segunda divisão, então esse trabalho psicológico com os jogadores, eu repito aqui, até mesmo com a diretoria, ela saber se impor, porque existem muitos benefícios que você consegue, não diretamente no campo, mas talvez em reuniões, nas confederações, para poder conseguir uma estrutura boa para que o time não só suba e caia, mas que suba e tenha essa manutenção, acho que é o mais importante. Então saber trabalhar, saber esse novo momento, saber passar para os jogadores esse novo momento. A gente teve essa matéria do América, eu entendo que no Mineiro ali, uma das grandes disputas é essa terceira força de Minas Gerais, entre a América e Tupi. É lógico que o América tem uma estrutura nesse momento um pouco melhor que a do Tupi, mas se souber trabalhar essa parte psicológica, esse novo momento do Tupi, eu acredito que dá para fazer frente ao América e até mesmo às grandes equipes de Minas Gerais. Tá certo. Estou recebendo uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, é do Manuel. Ele diz o seguinte aqui na mensagem: fui jogador do Fajardo, me chamo Manuel, nunca vi um treinador tão inteligente, manda um abraço para ele aí. Fui goleiro na época do Fajardo, lembra dele, velho? Manuel, grande personagem, né, daquele grupo de 2001, porque é muito fácil você estar no time jogando, né? Mas eu, particularmente, eu conheço muito o atleta quando ele está no banco, entendeu? Então o Manuel, assim, apesar de ter jogado 1 ou 2 partidas, Paulo César foi o titular, é um cara que o tempo todo dando aquele incentivo. Você imagina bem, você não é protagonista, mas está o tempo todo dando aquele suporte para a equipe. Valorizo muito o Manuel, é um prazer. Assim, tive a oportunidade também de jogar com ele, categoria de base, se não me engano, ali no esporte. É um excelente goleiro, mas foi goleirão mesmo. Enquanto eu era atacante, nas bolas divididas, ele não tirava o pé, não. Ele chegava junto mesmo. Um goleiro, assim, e além de ser um goleiro de excelente qualidade. Tá certo. Eu prometi pro pessoal no começo do programa que a gente falaria da Copa São Paulo, né, mas o nosso tempo está curto. Eu faço aqui a promessa, né, de divulgar na página do Arena Alterosa no Facebook como estão aí os jogos, né? E hoje, inclusive, tem alguns jogos para complementar a última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de futebol júnior. Nosso tempo, felizmente, está acabando. Quero agradecer, Samuel. Sempre que estiver aí, pode
mandar um recado pra gente, vai ser um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer meu, um excelente programa. Eu acho que Juiz de Fora, a região, Minas Gerais, precisa muito disso, desse debate, para que o futebol cada vez mais, o esporte cresça cada vez mais em Minas Gerais. Prazer. Prazer nosso. Pra gente fechar, o Wellington tá na área. Se pintar um convite para ser treinador. O projeto é muito importante, assim, os convites às vezes chegam, mas você tem que analisar bem, assim, aonde vai dar isso, né? Então, nesses 40 anos de futebol, a gente tem experiência. Eu quero te parabenizar, viu, Fernando? Programa que deixa a gente à vontade, falar de futebol é muito bom. Beleza. Wellington, obrigado, sucesso para você. Valeu. O Arena Alterosa fica por aqui e a gente volta na segunda-feira. Até lá. Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.